Em tempos de globalização, as parcerias e os acordos comerciais entre países estão cada vez mais valorizados. Recentemente comemorou-se, até com um certo alarde, a finalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo estava há décadas para ser concretizado. A União Europeia é a segunda maior parceira comercial do Mercosul. Só no ano de 2018 foram movimentados mais de 100 bilhões de dólares no comércio entre os dois blocos. Esse acordo se coloca como o segundo maior do mundo em relação ao PIB somado de seus participantes, atrás apenas do PIB do acordo entre a União Europeia e o Japão. Por outro lado, ao mesmo tempo que vemos parcerias sendo fechadas, temos também rixas crescentes, como as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, por exemplo. Além do mais, não é apenas a questão puramente econômica que deve ser colocada em uma mesa de negociação ou na formalização de parcerias. Questões sociais e do meio ambiente também precisam ser levadas em consideração. Mas o que essas parcerias realmente significam? Qual o papel do Brasil nesse mundo globalizado? Para responder a essa e outras perguntas sobre parcerias globalizadas, o Diálogos na USP recebe agora os professores Pedro Dalari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e colunista da Rádio USP, e o professor Simão Silber, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, especialista em economia internacional. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. Bom, acho que talvez para nós começarmos, talvez a coisa mais importante seja falarmos desse fechamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia. O que isso realmente significa, o que isso traz de novidade nesse mundo globalizado, essas parcerias que se formam nesse mundo globalizado. Professor Simão, o senhor gostaria de começar? Sim, respondendo sobre isso? Sem dúvida alguma. Vamos lá. Foi uma grande novidade por várias razões. Muito rapidamente se assinar o acordo depois de exatamente, gregorialmente, 20 anos cravados até no mesmo dia, né? Coincide até com o mesmo dia da inauguração e o término da negociação. Dá exatamente, são 20 anos. Né? Então, do ponto de vista do Mercosul, ou particularmente do Brasil, que é o grande player dos 4 sócios do Mercosul, é o primeiro grande acordo com países ricos, com países desenvolvidos. Então, esse é o primeiro ponto onde o desnível institucional, regulatório, ambiental é muito diferente entre as nações e, portanto, e do protecionismo também. Sim, vamos poder tratar disso bem especificamente. Significa o seguinte, que o grande ajuste está aqui no Cone Sul. Para a Europa, tem alguns ajustes importantes, particularmente que eles estão abrindo alguns mercados de agronegócio para o Mercosul. Mas o grande ajuste é nosso. Tá? Então, um desafio de modernidade, do ponto de vista econômico e institucional, está sendo colocado a esses 4 países para os próximos 15 anos. A primeira coisa que a gente deve destacar é que qualquer um desses acordos, eles são longos, não tem ajustes imediatos, é um processo que pode demorar entre 10 a 15 anos, tipicamente é padrão. Normalmente são mudanças lineares ao longo do tempo, programadas, e por enquanto a gente só tem um conjunto de boas intenções. E o inferno está cheio delas. Então, não é assim não. Tem uma outra parte, Marcelo. Tudo isso vai cair agora na mão dos juristas, que eles vão passar 1 ano transformando essa vontade em um conjunto de regras, leis, e isso que vai ser aprovado nos parlamentos. Então, deve-se ter aproximadamente 1 ano para transformar essas propostas em algo que seja operacional e que defina definitivamente uma regra do jogo que tem que ser aprovado por 23 países e 2 parlamentos, um europeu e um aqui do Mercosul. É uma coisa que está longe de ser simples, professor Pedro. Trazer o professor Pedro para a nossa conversa não é uma coisa muito simples, né? Não, sem dúvida. Tem várias peças a serem mexidas aí nesse tabuleiro. Não, sem dúvida.
como bem falou o professor Simão, é um processo, não é? Que nós estamos aí iniciando. A própria publicação dos acordos, Sim. que é feita no site do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, qualquer pessoa pode entrar e pode ver, eles ressalvam que os textos publicados estão sendo publicados apenas para fins informativos. Por quê? Porque eles podem sofrer modificações adicionais em decorrência de processos de revisão legal. E os textos só serão definitivos quando o acordo for assinado e aí aprovado depois pelas partes. Por todo esse processo que o professor Simão comentou agora, né? Agora, de qualquer maneira, não é, professor Simão? Quer dizer, as diretrizes estão, salvo algum acidente de percurso, estabelecidas, e os ajustes que eventualmente vão ser feitos não prejudicam a essência do acordo. E o que é importante, até para a gente entender o significado disso, é nós compreendermos do que está se falando, né? Quer dizer, a União Europeia é formada hoje por 28 países, embora um deles, a Inglaterra, né, o Reino Unido, esteja em processo de saída. Então, serão 27. Que desde 1957, na origem eram 6, não eram os 28, depois foi se somando aos poucos um conjunto de países, chegando aos 28, decidiram se integrar para viabilizar a formação de um único espaço territorial para facilitar o comércio entre os países. E de que maneira, basicamente? Depois a coisa evoluiu, acabando com as barreiras alfandegárias, aduaneiras. Quer dizer, um produto fabricado na Itália, ele é vendido na França sem pagar imposto de importação e de exportação. Então, com isto, facilita a competição, né? Isto, então, na União Europeia. No Mercosul, o processo veio mais tarde. Começa em 1991, com 4 países, não é? O Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e depois se incorpora a Venezuela, que agora, por conta, né, do déficit democrático, na verdade uma ditadura, está suspenso. Então é curioso porque em cada um dos blocos tem, né, são 33 países, mas cada um dos blocos tem um país que está com um problema. Exato, tem um problemático ali, saindo. Né? E o que é importante nesse acordo? É que a essência da ideia é o seguinte: já existe um espaço de integração comercial entre os 28 países da União Europeia, existe um espaço de integração comercial entre os 4 ou 5 países do Mercosul, e a ideia é se constituir um espaço de integração comercial somando isso aí. Ou seja, passam a ser 33 países e uma população de 770 milhões de habitantes. Sim. É o dobro da população norte-americana, por exemplo, tá certo? Mais até do que o dobro, ou seja, essas pessoas estariam todas no mesmo espaço de integração comercial. Essa é a essência da ideia e é, nesse sentido, positiva, porque isto vai fazer com que, como bem disse o professor Simão, tenham que ser feitos ajustes, principalmente no âmbito do Mercosul e do Brasil, inclusive, que são ajustes modernizantes, que vão ser ajustes que vão nos obrigar a estar mais em sintonia com boas práticas de gestão pública, de respeito ao meio ambiente, né? Porque isso nós vamos conversar ao longo do programa. Vamos poder conversar bastante sobre isso. Sim. A partir da integração comercial vem a integração sobre outros aspectos. Claro, porque que a coisa, né? Não é um acordo meramente econômico, ele envolve uma série de outras questões. Sim. Mas antes de abordarmos essas questões, eu queria perguntar para o professor Simão e também para o professor Pedro, quer dizer, em cima do que o professor Pedro falou, o espaço de integração comercial, estamos falando de 33 países, mais de 700 milhões de pessoas. É fácil fazer essa integração, professor Simão? Como se faz isso de uma maneira que possa se respeitar, inclusive, necessidades desses países, desses governos, e desejos e anseios? Sim. Eu diria que tem conflitos, obviamente, eles terão que ser administrados e eles serão devidamente explicitados sem nenhuma surpresa, ou seja, vai ter um cronograma no tempo que vai definir, por exemplo, já está definido que até o 4º ano um automóvel europeu não entra no Mercosul com alguma vantagem tarifária. Vai ter uma cota, simplesmente,
de 50 mil veículos por ano, tá certo? E só depois de 10 anos é que começa uma concorrência maior. Tá, então, tudo isso é para quê? Para setores sensíveis aqui e lá. Lá é a agricultura. Exatamente. Tá? Aqui é a indústria. Tá? Então, já se cuidou para que esse processo seja suficientemente lento para que ajustes aconteçam. Agora, inequivocamente, algumas empresas vão desaparecer. Existe esse risco, isso é um fato. É inequívoco, é inequívoco. Não vai ter espaço. A concorrência fica muito mais forte, né? Fica. E vai ser muito bom. Por que vai ser muito bom? Particularmente para nós. Nós vamos ter uma diversidade muito maior. Perguntaram uma vez para esse ex-presidente da Renault, que está com um problemão lá no Japão, né? Por que é o Ghosh? Por que a Renault não fazia bons carros aqui no Brasil, como fazia na França? Ele falou, olha, deixa eu importar uma série de máquinas, equipamentos, componentes, que eu faço o mesmo carro aqui no Brasil, igualzinho que eu faço na França. Mas se eu tiver que comprar de fornecedor nacional, o carro não vai ser da mesma qualidade. Tá? Então, tem grandes desafios, só para vocês terem uma ideia. O imposto médio de importação naquilo que o Mercosul exporta para a Europa, para a União Europeia, é 4,7%. Tá? Em média, do que o Mercosul compra da Europa, é 14 e uns quebrados. Então, o grande ajuste está muito mais para o lado de cá. Claro. Sem dúvida alguma. Significa que tem custos, tem atritos, tem remodelações, mas no final a mudança é uma mudança no sentido de competitividade, integração, que é isso que está faltando no Mercosul. O Mercosul ainda olha muito no umbigo. E está precisando olhar mais para fora. Exatamente. É isso, professor Pedro, quer dizer, no mundo globalizado como nós vivemos, quanto mais para fora você olhar, mais competitivo você pode ficar. Ou deve ficar. É inevitável, porque pensando do ponto de vista lógico, eu não sou economista e, portanto, não tenho a expertise do professor Simão, mas quer dizer, o produtor brasileiro passa a ter disponível, ao invés do mercado, né, que ele tem hoje dos 200 e quanto que eu falei aqui, 64 milhões que vivem no Mercosul, um mercado de 700 milhões. Sim, exatamente. Então é evidente um número que ele expressivo, passa a ter ganhos de economia de escala, ele pode ter. Agora, por outro lado, também, né, ele vai ter a concorrência dos outros. Exatamente. Isso vai obrigar isso. Mas, sabe, eu não tenho muito receio disso, não. Porque eu acho que, particularmente o Brasil, tem todas as condições de sair bem. Nós temos um parque universitário, por exemplo, de formação de quadros muito sofisticado. Temos, com todas as deficiências que existem em várias partes do país, condições de infraestrutura razoáveis, né? Ou seja, eu acho que isso tende a ser um estímulo. Mas, de qualquer maneira, vai demandar muito cuidado, né, Marcelo? Eu acho que um dos grandes desafios da nossa época, no mundo globalizado, é como compatibilizar dois movimentos importantes. Quer dizer, é o da integração, né? Ou seja, está aberto para os outros. O outro é a preservação das identidades, né? Que é um aspecto muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista político, não é? As sociedades que conseguem equilibrar da melhor maneira essas duas preocupações são aquelas que tendem a gerar maior felicidade para os seus integrantes. Esse vai ser o desafio nessa nova dimensão aí. Perfeito. Professor Simão, além desse desafio que o professor Pedro mencionou, tem um desafio prático aí, que o senhor também já comentou rapidamente, mas que é a forma de defender e proteger, incentivar o desenvolvimento local, coisa que sempre preocupou muito o Brasil e a Argentina, por exemplo. Tá. Eu sempre se teve a ideia que tinha que haver algum tipo de proteção para esse embate, digamos, com os produtos de fora, principalmente os europeus. Agora, com esse acordo, como fica isso? Quer dizer, como produzir a felicidade que o professor Pedro falou e como derrubar, de repente, esse tipo de protecionismo ou esse tipo de preocupação que os produtores brasileiros, principalmente, e argentinos também, acabam tendo.
Como se equaciona isso? Olha, a forma que está colocada envolve necessariamente uma mudança institucional muito acentuada nos próximos anos. Quando eu digo mudança institucional, de que maneira? Então, é isso que eu quero falar. Então, isso joga particularmente Brasil e Argentina, que são os dois grandões, tá? Os dois maiores, contra a parede para fazer mudanças. Por exemplo, a próxima etapa, né? Se discutiu tanto a reforma da Previdência. Com esse sistema tributário, a gente não pode participar do mundo. Não tem como brigar. Não tem, porque você não consegue desonerar a produção, então você não consegue exportar imposto, ninguém quer comprar imposto. Isso é verdade. Tá certo? Então, se você não fizer um sistema tributário que seja mais amigável com a produção, que desonere o investimento, né? E que desonere a produção, que crie melhores condições para emprego, tá? Eu acho que será muito complicado para nós nos ajustarmos ao ambiente competitivo nesse aparato institucional. A regulação aqui no Brasil é extremamente complicado. Tá? Isso, o professor Pedro tem muito mais vantagens do que eu, mas eu vou dizer o seguinte, o que eu escutei de advogados. Tá? Que desde a Constituição de 88 foram divulgadas e foram exigidas 5 milhões de novas normas aqui no Brasil. Agora, como é que é possível você ter tantas normas e segui-las? Né? Então, o Brasil é complicado por definição, burocraticamente. Então, a nossa burocracia ela tem que ser simplificada para ser mais amistosa, para ser empresário. Senão vira um entrave, né? Vira, porque tudo tem um custo jurídico muito forte, que pode virar uma ação. Você nunca sabe qual o custo de uma coisa, de um imposto. É uma decisão judicial que vai resolver, uma pendência trabalhista também pode ser judicial. Então, quando você tem tanto litígio, isso que eu chamo o problema institucional, você não destrava a atividade empresarial, o investimento, a concorrência, porque existe muita incerteza institucional. O empresário gosta de risco de mercado. Sim, faz parte do jogo. O que ele não suporta é risco institucional, é não saber. Eu vou trocar em miúdos. Te convido para jogar futebol e falo, Marcelo, venha paramentado para futebol. Você chega lá, o cara fala, não, nós resolvemos jogar vôlei. Tá certo? Você está mal equipado para jogar vôlei. Então aqui é assim, você se prepara para uma coisa, vem um cara e diz que não é isso. É isso, muda a regra do jogo na hora. Exatamente, ou não tem regra definida. Ou não tem regra nenhuma. Tá? Eu acho que isso é um enorme desafio que nós temos, que ele não era tão relevante numa economia fechada, nós estamos fora do mundo. Sim. O professor Pedro já chamou a atenção disso. O Brasil é um país importante, é a 8ª economia do mundo. Mas nós somos 3,pouco% do mercado mundial. Nós estamos fora de 97%. Agora a gente está indo para mais 20% do PIB, que é a Europa. E tem que saber lidar com isso, né? Então agora você está olhando lá na frente. E para frente precisa saber concorrer. E concorrer não pode ter selo para tudo quanto é lugar, e cartório para cá, cartório para lá, porque daí não vai funcionar. É isso, professor Pedro, quer dizer, como o professor Simão colocou agora, esse é o nosso dever de casa dentro desse mundo globalizado, dentro desse novo acordo, e mais, não é uma questão apenas econômica, né? Nós temos questão social e temos a questão ambiental que nós temos que ficar atentos também. O próprio acordo, esse primeiro esboço de acordo do Mercosul com a União Europeia já diz isso, né? Sem dúvida, porque, embora a princípio nós estejamos falando de um acordo comercial, ou seja, de não haver barreira para a venda de produtos, né, entre os diversos países, o que é fundamental nós entendermos para compreender a importância disso? É que o preço dos produtos não é dado só por aspectos que são inerentes, né, àquele produto, mas é dado por normas sociais, o custo das relações de trabalho, o custo ambiental, o custo de proteção sanitária, de saúde pública, ou seja, e é óbvio que, na medida em que se abre a porteira para a livre circulação, há uma pressão para que essas regras
tendam a se equalizar, né, para que não haja vantagem competitiva. Porque é evidente, se um país produz com regras trabalhistas muito mais frouxas, foi sempre a acusação em relação à China, por exemplo. Sim. Evidente que o produto que aquele país faz é mais barato. Então os outros não aceitam isso. Então, né, o senhor Simão tem toda a razão. Quer dizer, o Brasil vai ter que se alinhar, vai ter que fazer ajustes para se equalizar com o mundo mais desenvolvido, porque o parceiro maior é a Europa nessa relação. E isso não é fácil, porque isso envolve mudanças que obviamente são burocráticas, são gerenciais, mas envolve mudanças políticas. Peguemos o exemplo da reforma tributária. Quer dizer, o Brasil tem que aprovar, obviamente, uma reforma tributária que unifique os impostos sobre produção e consumo, gerando o imposto sobre valor agregado. Por quê? Porque no mundo inteiro é assim. Exatamente. Né? A gente tem que saber, tem que estar antenado com isso. Isso vai implicar numa redução. Agora, por outro lado, né, e isso significa, portanto, fazer algo que o empresariado deseja, que não há dúvida. Agora, por outro lado, no mundo inteiro também, os impostos que recaem sobre a propriedade e sobre o patrimônio são maiores do que no Brasil. O imposto sobre herança no Brasil, ele tem uma alíquota em geral de 5%. Na Europa, conforme o valor herdado, passa de 50%. Aí eu quero ver se o empresariado, que integra essa elite, vai estar disponível para fazer esses ajustes. Porque, em alguma coisa, peguemos a Previdência Social. O grande argumento para se aumentar a idade mínima para a aposentadoria, com o qual eu estou de acordo, era que o Brasil não pode ficar fora do que é o padrão global. Mas aí quando vai se falar sobre imposto de herança, aí não, né? Não mexe. Então, todo mundo vai ter que ter clareza dos gestos que vão ter que ser feitos políticos para viabilizar essa integração. Porque o empresariado brasileiro, por exemplo, claro que eu estou generalizando até para fortalecer o argumento, claro. Não pode ser assim, mas ele defende a integração, mas, por outro lado, ele sempre foi muito dependente e desejoso do privilégio público, né? do incentivo fiscal, né? E agora vai ter que acabar isso aí, né? Mas eu sou otimista, eu acho que o país e a sociedade estão maduros para a gente poder dar esse salto. Né? Eu queria retomar com o senhor e também com o professor Simão a questão que eu comentei agora há pouco, dentro dessa pergunta anterior, que não é só a questão econômica, a questão tributária, o que for, mas temos questões sociais seríssimas e questões ambientais. Sim. Né? O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou de não assinar o acordo caso o Brasil não cumprisse com determinadas determinações, com posturas ambientais e o próprio Acordo de Paris. Né? Isso é um risco, por exemplo. Perder um parceiro como a França é um risco, né, professor Simão? Sim. A bem da verdade não é a França, porque a França está dentro da União Europeia. As cláusulas, a gente não tem todos os detalhes. Nós temos uma publicação que veio via Mercosul, mas tem uma outra que veio União Europeia. O que é espantoso, Pedro, é o seguinte, não bate. Elas não batem. É complexo. Cada um foi vendendo a sua casa. Disse, para nós vai ser uma maravilha, e o outro disse também a mesma coisa. Para nós vai ser uma maravilha. Tem alguma coisa errada aí. Não tem. Não tem. Você tem que vender o teu peixe em casa. Claro. Você não vai vender o peixe no mercado do vizinho. Tá? Então essa é a primeira coisa. O ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte. A União Mercosul, União Europeia, é uma surpresa, porque acontece num mundo onde o nacionalismo está aumentando, inclusive aqui no Brasil, que é um espanto. O nosso governo é muito mais nacionalista. Tá? Verdade. E na Europa também, na própria França, na Polônia, na Hungria, você tem um movimento nacionalista muito forte. Muito forte, cada vez maior. Uma briga entre China e Estados Unidos. E duas regiões importantes do mundo dizem o seguinte, não, nós queremos voltar a uma visão mais eclética, ecumênica, de relacionamento entre as nações, com menos beligerância, mais cooperação. Tá?
E o acordo é muito sofisticado, ele tem 17 capítulos. Sim. Tá? Então ele vai desde facilitação de negócios. Tá? Então, por exemplo, as aduanas, se começarem a valer as regras desse acordo, o fiscal ele não pode mudar as alíquotas dos produtos. Tem que ser totalmente transparente, porque hoje é uma loucura. Você importa achando que está importando uma coisa, o fiscal diz, não, você não importou isso, você importou aquilo e aqui você tem que pagar mais imposto. Tá? Então tem toda uma negociação que vai começar ainda para definir direitinho as facilitações de negócio, que é uma revolução pura e simplesmente em termos de normas, não é nem mexer em imposto. Certo. Você tem que ter regras muito claras para classificação de mercadorias, de serviços, tá? Outra coisa fundamental que está no acordo, regras de concorrência. Tá? Então, por exemplo, o CAD vai estar envolvido nisso aí, vai ter que ter mais concorrência, Sim, vai ter que diminuir o número de cartórios. Tá? E vai em frente, tem meio ambiente, adequar-se às regras de defesa do meio ambiente, né? Porque isso é uma ameaça para a humanidade como um todo e não faz sentido alguns países simplesmente negligenciarem esse problema. Portanto, é um acordo muito eclético. Né? Muito amplo, né? Muito amplo. E essa embarca muitos aspectos. E ele vai na direção, vamos dizer, numa contramão do que está acontecendo agora. De beligerância, é um contraponto, a meu ver, muito importante, né? Que o Brasil espantosamente entrou, né? Numa hora em que você está dizendo muita coisa que você quer como país, se identificar com os Estados Unidos. Verdade. Quer dizer, na verdade, o que se fala desse acordo, inclusive, é que muito que vem sendo dito por esse governo, com a formalização do acordo, foi o contrário. Exatamente. Né? Foi para um outro caminho que tomou, o que acabou surpreendendo mais ainda. Mas a questão ambiental, professor Pessoa tinha comentado, antes de nós começarmos o programa, que tem um aspecto específico no próprio acordo, né? Exatamente. E o fato, né? Eu, por exemplo, acho que no Brasil a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, embora a narrativa política seja essa de exacerbar o isolacionismo, não é isso que está acontecendo. A dinâmica da sociedade é uma dinâmica que eu acho que joga a favor de uma maior integração e gera esses compromissos. Então, né, respondendo a sua pergunta, há um capítulo desses todos que mencionou o professor Simão, que é um capítulo que estabelece a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável. E contém uma série de regras que estabelece o seguinte: a necessidade de integrar elementos de desenvolvimento sustentável nas relações comerciais e de investimento entre os países. E chama atenção para dois aspectos: a legislação trabalhista e a legislação ambiental. Exatamente por quê? Porque se os padrões de proteção trabalhista, de proteção do meio ambiente são muito baixos, isto barateia o custo da produção, em prejuízo da sociedade, é óbvio, e gera uma distorção do comércio. Como os produtos europeus são feitos em países em que a legislação trabalhista e a legislação ambiental são muito rigorosos, o que acontece? Eles vão exigir, para haver igualdade, que isso ocorra no Brasil. Sim. Então, para dar um exemplo bem concreto, o atual governo brasileiro era contra o Acordo de Paris. Né? O Acordo de Paris é aquele acordo sobre mudança climática celebrado no final de 2017, que estabeleceu a necessidade de regras mais rigorosas para combater o aquecimento global, que implica em custos. E aí, logo que foi eleito, o presidente Bolsonaro, até antes, já na campanha eleitoral, dizia, eu sou contra isso, não aceito isso aí. Né? Mas veja que o artigo 6º do capítulo que é dedicado a comércio e desenvolvimento sustentável diz o seguinte: cada parte, seja o Mercosul e a União Europeia, e, portanto, os 33 países, tem que efetivamente implementar a Convenção Quadro sobre Mudança Climática e o Acordo de Paris. Então, veja, o governo brasileiro já teve que enfiar, né, a viola no saco, porque quer o acordo né, porque o acordo é muito bom, então tem que comprar o pacote, mudar, e aí já não se fala mais nesse assunto. E eu acho que essa área ambiental, em que realmente a postura do governo brasileiro não é boa, né, ela vai ser bastante impactada, a meu ver, favoravelmente pelo acordo, porque o acordo vai obrigar
o Brasil adotar regras mais rigorosas de proteção ao meio ambiente do que está sendo feito pelo atual governo. Haverá um ganho além de tudo isso que nós estamos conversando aqui, mas vamos continuar falando. Então, deixa eu acrescentar... Rapidamente, nós temos que encerrar, professor, mas por favor. Um ponto na direção exatamente do que o professor Pedro acabou de comentar. Hoje, coincidentemente, a Anvisa acabou de publicar uma resolução definindo as regras de uso de 72 defensivos, usando regras internacionais, particularmente da União Europeia. Por quê? Porque vai ter uma cláusula no acordo chamada cláusula de precaução, tá? Que diz o seguinte: se fizer alguma coisa errada, não entra aqui. São os agrotóxicos. Então, todos esses defensivos têm que especificar todos os efeitos a partir de agora. É uma regulamentação que de hoje, tá, dizendo o impacto é de tal forma, afeta a saúde animal, a humana, tá, já é usando regras de países ricos. Já é um reflexo disso. Já é um reflexo, porque, gente, se a gente quiser fazer uma cortina de banana, se isolar do mundo, não precisa fazer nada disso. Se quiser participar de um mundo mais civilizado, vai ter que adotar uma regra civilizada. Perfeito. Bom, vamos continuar falando sobre isso tudo. Temos muito o que conversar ainda, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.